Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Paulo e nessa aula eu vou apresentar para você um método que vai fazer com que você avance muito nos seus estudos com a gaita cromática. Esse método, ele é baseado nos 5 pilares do estudo e da aprendizagem musical. Eu vou ensinar para você tudo o que você precisa saber para conseguir tocar um repertório de música que você queira com seus amigos e também para você conseguir tirar qualquer música que você tenha vontade de tocar, que você consiga aprender as músicas que você tenha vontade de tocar. Nesse vídeo eu também vou indicar para você qual gaita você deve comprar para poder estudar, quais modelos e quais marcas de gaita você deve comprar para que os seus estudos sejam mais proveitosos e para que o seu instrumento te auxilie na aprendizagem. Eu não sei quantos anos você tem, porém o método que eu vou te apresentar aqui, eu já apliquei ele com alunos de 20, de 30, 40, 50, 60 e mais de 60 anos de idade, inclusive. E todos eles que aplicaram esse método conseguiram se desenvolver muito bem em todas as áreas que envolvem esses estudos que eu vou apresentar para você. É um método que funciona com todas as idades e ele é principalmente para quem quer aprender música e para quem quer um comprometimento com o instrumento, para quem quer estudar a gaita cromática. É um método que vai servir tanto para quem já começou a estudar a gaita cromática, quanto para quem tem vontade de começar. Se você ainda não estudou música nem em nenhum momento da sua vida e você quer começar a tocar a gaita cromática agora, esse método vai ser perfeitamente aplicável para você também. É um método que vai ajudar, inclusive, quem já toca gaita diatônica e agora quer evoluir para a gaita cromática. Agora, se você quer tocar a gaita diatônica, eu já vou te dizendo que esse método não é para você. O que eu vou te passar aqui hoje, você não vai conseguir aplicar. Por quê? Para aplicar o que eu vou te passar, você precisa de uma gaita cromática, que é essa que tem a chave para mudar de nota. E caso você também não esteja comprometido com os estudos e com a prática do instrumento, você também não vai conseguir colher os benefícios desse método que eu desenvolvi, porque é muito importante que você tenha uma regularidade. Você vai precisar praticar várias vezes na semana para que o método se desenvolva com você. Eu sempre indico a gaita cromática para quem quer tocar estilos como choro, bossa nova, MPB, jazz. Todos esses estilos, eles costumam transitar por notas fora do tom principal da música. E a gaita cromática, através desse recurso da chave, faz isso com muita facilidade. Além disso, o próprio som do instrumento se encaixa muito bem como melodista nessas músicas. Por exemplo, o choro, posso tocar aqui uma música do Pixinguinha, Cochichando, e ela vai usar muito esse recurso da chave para tocar essas notas de fora da tonalidade, e percebam como o som combina com a melodia. Esse é um trecho de Cochichando. Vamos tocar aqui um Tom Jobim também, uma bossa nova, com um som um pouco mais suave na gaita, por exemplo. Agora um jazz. MPB. Se você já é músico ou toca um outro instrumento, isso certamente vai te ajudar no seu desenvolvimento com a gaita cromática, que esse é o caso do Leonardo, que começou a fazer aulas comigo de gaita cromática sem saber nada do instrumento, porém ele já era percussionista. Quero compartilhar um pouquinho da história dele aqui com você e daqui a pouco eu volto para explicar sobre o meu método. Bom, pessoal, meu nome é Leonardo. Eu não tocava absolutamente nada, não entendia absolutamente nada de instrumento harmônico, até encontrar o Paulo na internet. Porém, já trabalho com música, sou percussionista, mas quero
estou querendo me aventurar agora num instrumento diferente e estou estudando gaita. E o plano de estudo do Paulo tem sido fundamental para transpor as barreiras das minhas deficiências técnicas e de percepção musical. E já estou colhendo frutos, já consigo tocar algumas músicas. E além de ser uma terapia, está sendo ótimo. E na mesma turma do Leonardo entrou também o Sandro que nunca tinha feito aula de música, ele não toca nenhum outro instrumento e ele está aproveitando muito esse método 5 pilares do estudo musical e ele já está conseguindo aplicar, já fez um som com os amigos, já encontrou um grupo de amigos e tocou numa roda, improvisando e tocando músicas. Escuta um pouco a história dele. Olá, tudo bem? Meu nome é Sandro Aredes, eu estou falando da cidade de Barra do Piraí, aqui no estado do Rio de Janeiro, no interior. Eu nunca aprendi a tocar gaita, na realidade eu nunca toquei instrumento nenhum, sempre tive vontade de tocar gaita, né? Aí um amigo me apresentou a gaita, eu comecei a tentar tocar sozinho, muito difícil, procurar na internet, e consegui achar um vídeo do Paulo, o Paulo falando da gaita diatônica, falando da gaita cromática. Eu, como gosto muito de MPB, lógico que eu fui para a gaita cromática e entrei em contato, comecei a fazer aula. Tem 3 meses que eu sou aluno do Paulo e tenho aprendido muito, estou treinando todo dia e eu recomendo porque está sendo uma terapia para mim. Eu não consigo ficar sem estudar gaita. Todo dia eu estudo gaita. A gaita está sendo um grande parceiro da minha vida e eu estou treinando, eu quero aprender a tocar bem, beleza? Então, por favor, procure a gaita é um instrumento maravilhoso e que vai ser bem interessante e vocês vão ficar muito felizes em tocar. E olha, eu já participei da minha primeira roda com amigos tocando, eu fazendo um acompanhamento na gaita, foi muito legal, muito divertido, fiquei muito feliz. Eu acho que vocês devem fazer também, ok? Grande abraço, fique com Deus. Essa música que o Sandro tocou é uma música do Tom Jobim, que se chama Este Seu Olhar. É uma música que eu gosto muito de tocar e também de ensinar para os meus alunos. Obviamente, eu não nasci tocando gaita, e tampouco a gaita foi o meu primeiro instrumento. Eu comecei primeiro com violão e com guitarra. Eu peguei os dois meio misturados ali ao mesmo tempo. Quando eu tinha 8 anos de idade, comecei aprendendo em casa. Meu pai toca violão muito bem, toca guitarra também, e hoje em dia ele está mais na onda do contrabaixo, mas na época eu já tinha acesso a esses instrumentos, e logo que eu manifestei interesse, ele já colocou ali um violão, uma guitarra na minha mão e comecei a tocar e fui no violão e na guitarra durante muitos anos, estudando, tocando em bandas e nem sabia de gaita ainda, né? Nunca tinha me ocorrido a gaita. Eu me lembro muito bem, o primeiro contato que eu tive com a gaita foi na escola. Eu estava chegando bem cedinho, né? E ouvi de longe, assim, no pátio da escola, um som de gaita. Eu já sabia que era um som de gaita, né? Eu já tinha um contato muito próximo com a música, né? Muito íntimo, assim, de estudar. Então, eu já sabia que era gaita, mas acho que eu nunca tinha ouvido uma gaita ao vivo, assim. Eu nunca tinha ouvido ela acusticamente, né? Era um colega. Na verdade, eu não conhecia ele ainda. Conheci ele logo depois. Fui conversar com ele sobre música e tal. E ele estava tocando uma gaita diatônica, assim, na região aguda. E aquele som bateu muito forte em mim. Eu me lembro de ter sentido assim, uma injeção de ânimo, né? Eu que chegava já meio sonolento na escola, eu lembro de ter ouvido essa gaita e
aquilo transformou completamente o meu dia, assim. E eu lembro que isso me fez querer tocar esse instrumento de imediato, porque eu pensei, pô, se eu estou sentindo essa energia desse instrumento, só de ter ouvido, né, só de... Eu me coloquei na situação dele, assim, eu pensei, pô, ele tem... Imagina tocar e ouvir esse som toda manhã e fazer todo dia começar dessa maneira deve ser muito mais interessante, né, do que não ter a gaita na vida, né? E aí eu lembro que eu já fiquei ansioso para a aula acabar, saí da escola, já cheguei em casa, já fui pesquisar e tal e já fui na loja de música mais próxima que tinha e já comprei a minha primeira gaita, a gaita diatônica em dó, e já comecei a tirar som nela. Eu lembro que o primeiro contato já foi muito legal com a gaita, porque é um instrumento muito intuitivo, né, no início. Então eu soprei e ela saiu som, eu puxei, ela já saiu outro som. E como eu já tinha já era musicalizado, né, eu já tocava há alguns anos já, violão e guitarra, eu comecei a tentar entender o que que tava no instrumento ali, né? E aí o meu primeiro aprendizado com o instrumento foi passar tudo que eu sabia do violão e da guitarra, de melodias, passar para a gaita. E eu lembro que eu ficava estudando assim, eu tocava na guitarra e tentava e procurava essas notas e essas melodias na gaita. Aí também eu tive acesso a uma DVD, porque tinha pouquíssimas pessoas que tocavam gaita, né, ao meu redor. Não tive professor no início, mas eu tive um professor através de videoaula, né? Eu lembro de ter comprado uma videoaula que eu fiquei estudando as técnicas do instrumento, porque embora eu soubesse música, eu não tinha noção nenhuma de técnicas do instrumento, né? E são coisas muito específicas que, se ninguém te falar, você vai demorar muito tempo para descobrir, se você descobrir algumas das técnicas mais específicas ali do instrumento, às vezes só quando alguém te passa mesmo o macete para você conseguir tocar algumas coisas, né? E na gaita foi assim, fiquei estudando através das videoaulas e passando tudo que eu sabia do instrumento para a gaita. Desde esse primeiro contato com a gaita até eu ter que decidir o que eu faria em termos de curso superior, foram alguns anos, né? Então, quando chegou o momento de escolher o curso que eu faria, eu já tocava gaita há alguns anos, já tocava violão há vários anos, já tinha participado de bandas e gostava muito da música, tinha certeza que eu gostava muito de fazer aquilo, né? De compor também, já escrevia algumas músicas, mas eu não pensava em fazer, de fato, uma graduação em música, talvez até porque a minha educação musical ela foi muito espalhada, né? Não foi nada muito formal. Eu tive poucas aulas ao longo desse processo. Eu ia aprendendo um pouco em casa com meu pai, um pouco com os amigos, um pouco com videoaula, mas o processo ele foi muito difuso. Então, eu não sabia ler partitura. Eu tinha algum conhecimento teórico, mas não muito profundo. E isso nem me fazia pensar em entrar para a música, porque eu sabia que para entrar na música na UNB eu teria que fazer uma prova específica. Na Universidade de Brasília, para entrar na música, você tem que fazer uma prova de habilidades específicas, e eu sabia que no momento que eu estava ali musical, eu nem passaria na prova, e acabei escolhendo outro curso, assim, outro curso, escolhi biologia, foi o que me chamou a atenção na época, passei para biologia, entrei, comecei a fazer o curso, e no segundo semestre de biologia, eu estava fazendo uma peça de teatro, eu estava fazendo a trilha sonora de uma peça de teatro e estava fazendo esse curso na UNB, né, esse curso de biologia na UNB. E aí foi um momento que eu tive que decidir, um momento muito específico, porque eu teria uma passagem de som, uma passagem geral, né, da peça no teatro, no mesmo momento em que eu tinha uma prova para fazer na UNB de uma matéria que eu já tinha reprovado uma vez e eu já estava fazendo pela segunda vez. Se eu faltasse essa prova, provavelmente eu não passaria nela mais uma vez, né? Era cálculo 1, a matéria que eu nunca passei na universidade, nem na primeira, nem na segunda, porque eu escolhi ir para o teatro, passar o som e fazer a trilha da peça, que eu já estava comprometido com esse trabalho e era o que eu queria fazer no momento, né?
Eu estava realmente muito empolgado em fazer essa trilha, estava curtindo muito o trabalho. E aí, nesse momento, eu decidi que eu faria a minha vida profissional com a música. Não sabia muito bem ainda o que, mas sabia que era com música. Porque quando eu estava na biologia, algo que me chamou a atenção era que todo o tempo livre que eu tinha, eu queria estudar música, queria estudar instrumento, queria praticar. E isso já estava chamando a minha atenção já há vários meses. E aí, quando chegou esse momento de decidir, eu decidi. Fui para o teatro, apresentei essa peça, foi excelente. Depois fiz algumas outras trilhas de teatro. E fiquei um tempo pensando o que fazer, né? Porque para entrar na universidade eu sabia que eu tinha que estudar algumas coisas e começou a me despertar mais essa vontade. Então comecei a estudar o que eu tinha que estudar para entrar na universidade e eu sabia também que eu queria produção musical, eu sempre quis trabalhar com produção musical, não sabia muito bem como, mas desde o meu trabalho com as bandas, que já vinha desde a adolescência, assim, eu já gostava dessa parte de produção musical. Geralmente, quando a gente ia gravar as músicas com as bandas, eu me disponibilizava para ficar no estúdio, acompanhar mixagem, enfim, acompanhar os processos depois que a banda ia embora. Geralmente eu era a pessoa que ficava lá acompanhando esses trabalhos de estúdio. E eu fiquei decidindo entre a UNB, entre o curso de produção musical, que não tinha aqui em Brasília, não sei se tem hoje em dia, acho que hoje já tem alguns cursos aqui de produção, não na Universidade de Brasília, mas em algumas particulares eu acho que tem. E em São Paulo tinha esse curso de produção musical, e aí eu decidi que eu iria fazer produção musical em São Paulo, fui para lá, fiz o vestibular, enfim, fiz as provas, fiz a minha matrícula, mas a minha viagem acabou não dando certo, a minha mudança. Eu ia me mudar para São Paulo, moro em Brasília, já morava em Brasília, acabou não dando certo. Voltei e pensei, bom, à toa eu não posso ficar, né? Assim, só ficar por minha conta estudando não dá. E como não tinha um curso de produção musical, o que eu vou estudar? Vou estudar música. E aí comecei a estudar para então entrar na universidade, né? Enfim, entrar na universidade novamente agora para estudar música. E foi quando eu ingressei em 2011, eu entrei para estudar música na Universidade de Brasília. Por que eu também tinha alguma resistência antes? Porque na universidade não tinha música popular. Isso era algo que também me travava um pouco de querer estudar, porque era o foco na música erudita e que nunca foi a minha área, né? Eu sempre fui um músico que estudou música popular, né? Que estudou as músicas brasileiras, sempre me chamaram muita atenção. E também rock, blues, são estilos musicais que sempre me atraíram muito mais do que a própria música erudita. E em 2009 tinham criado o curso de música popular na UNB, e foi então que eu comecei a me animar mais, né, para poder entrar. Em 2011 eu entrei para esse curso e logo que eu passei no vestibular, eu sofri um acidente que eu caí e quebrei um osso chamado escafoide, que fica bem aqui na minha mão esquerda. Um ossinho bem pequeno. E eu quebrei logo depois que eu fui aprovado no vestibular. Eu ia começar o meu curso de música e a minha mão teve que ficar imobilizada por vários meses. Eu sabia que essa recuperação ia durar ali pelo menos uns 6 meses. 6 meses sem tocar, fora o tempo para voltar a tocar a mecânica, né? Para a musculatura voltar e os seus movimentos voltarem como antes. E, nesse momento, o meu principal instrumento era a guitarra. E foi aí que eu decidi pegar a gaita cromática. Esse foi o momento que eu já tocava a gaita diatônica, estava entrando na universidade sem poder tocar violão, sem poder tocar guitarra, e eu queria aplicar tudo que eu estava estudando ali na universidade, né? E a gaita cromática, ela permite isso. Ela é um ótimo instrumento para estudar leitura, para estudar escalas, melodias, para estudar arpejos de acordes, coisa que na gaita diatônica
fica um pouco mais complexo de fazer, porque é uma gaita que está construída numa estrutura de um tom específico. Então, nesse momento que eu entrei na universidade para música, foi o momento que eu peguei a gaita cromática para estudar, em que eu resolvi que a gaita cromática ocuparia ali o lugar de meu principal instrumento de estudo da música. Durante todo esse tempo que eu fiquei na universidade estudando música, que foram ao todo 5 anos e meio, eu não tinha nenhum professor e também nenhum colega que tocasse gaita cromática. Então eu fiquei ali sem referência de instrumento, porém com acesso a muito conteúdo, né? Com acesso nas disciplinas, eu aprendia muito sobre diversos assuntos da música. E aí o que eu fiz? Eu pegava esses conteúdos que eu queria estudar, que eu queria aprender, e eu fazia uns planos de estudo. Todo período eu fazia isso, todo semestre eu criava umas rotinas de estudos na gaita cromática para absorver os conteúdos das matérias e para ir me desenvolvendo no instrumento. E aí essas rotinas de estudo eu sempre avaliava, né? Eu me autoavaliava, eu formulava e reformulava também com muita frequência esses planos de estudo que eu criava para ver se eles estavam funcionando e para ver qual que era o meu desenvolvimento dentro disso, né? E eu fiz isso várias vezes ao longo da minha graduação e isso me levou a perceber o que funcionava comigo, né? O que funcionava em termos de aprendizagem no instrumento e o que funcionava principalmente quanto à rotina de estudos, né? Por eu ter testado várias maneiras de estudar os conteúdos, eu comecei a perceber o que funcionava mais e o que não funcionava, e aí a cada período eu reformulava, tentando manter ou até valorizar esses elementos que eu percebia que funcionavam melhor para o meu desenvolvimento no instrumento. Como eu estava no curso de licenciatura, era licenciatura em música, eu estava tendo acesso também a muitos conteúdos de cognição e de aprendizagem. E essa área eu sempre gostei muito, mas até então eu nunca tinha estudado isso formalmente, né? E aí quando eu entrei na universidade, logo no primeiro semestre, já comecei a estudar muito esses assuntos, de como melhorar, de como aprimorar a sua capacidade de absorver, de memorizar, de absorver o conteúdo que você está estudando, de otimizar o seu tempo para o conteúdo que você está estudando ser melhor aprendido e para você passar isso para o instrumento também. Então, em paralelo, né, em conjunto, na verdade, com esse conteúdo musical que eu estava estudando, eu estava estudando também como aprender melhor, né? Porque, na verdade, eu estava tendo acesso a como ensinar, né? Na licenciatura a gente aprende a ensinar, mas como na música a gente tem essa coisa da prática, né, constante do instrumento, eu estava sempre aplicando em mim e eu olhava para isso do ponto de vista de como aprender melhor as coisas que eu estava estudando na música e aplicando sempre na gaita cromática. Para você estudar com a gaita cromática, quais são as opções de instrumento que você tem? Primeira coisa que você deve entender é com relação ao número de orifícios. As gaitas cromáticas têm alguns tamanhos diferentes. Estou com uma gaita aqui de 16 orifícios e cada orifício emite 4 notas. E daí vem uma outra especificação que se refere à mesma gaita, que é a gaita de 64 vozes. Então eu estou com uma gaita de 16 orifícios, que pode ser chamada também de 64 vozes. A gente tem outros tamanhos de gaita. Os tamanhos de gaita, eles vão reduzir a parte grave da gaita. Ela vai ter sempre os orifícios, os finais dela vão ser sempre os mesmos. A gaita cromática tem sempre essa chave aqui que muda as notas que a gente está fazendo soar na gaita, né? Eu indico 3 opções no que se refere aos tamanhos de gaita para a gente poder estudar. Ou a de 16 orifícios, que é igual a essa que eu tenho, ou a de 14 orifícios, que ela terminaria aqui, seria sem esses 2 orifícios do grave, ou a de 12 orifícios, que seria sem esses 4 orifícios aqui do grave, seria uma gaita um pouco menor, e que a extensão no agudo seria a mesma,
ela perderia aqui esses orifícios do grave. A gaita de 48 vozes, ou 12 orifícios, a nota mais grave dela é esse Dó aqui, ó. Então, o agudo, todas elas têm, né, ó. Essa é a nota mais grave da de 48 vozes, 12 orifícios. Vou descer até a nota mais grave da gaita de 56 vozes. Cinquenta e seis vozes vai até aqui, até esse Sol. E aqui a de 64 vozes desce até um Dó, uma oitava abaixo do Dó da de 48 vozes. É uma oitava, ou seja, é o próximo Dó na região grave. Então, eu vou pegar da nota que eu peguei na de 56 vozes e vou descer. Então, a de 56, de 64 vai até aqui. 56. E de 48 vozes. Pro agudo, todas têm. Então, 64 vozes, ela vai ter o que a gente chama de 4 oitavas completas. Ou seja, são 4 repetições de todas as notas que a gente tem na escala musical. Na escala musical completa, a escala que a gente chama de cromática, que é o que dá nome à nossa gaita, gaita cromática, é uma escala de 12 notas. Então, na gaita de 64 vozes, eu vou ter essa escala 4 vezes. Eu tenho 4 oitavas. Então, eu tenho como tocar essas 12 notas em 4 regiões diferentes. Eu fui tocando aqui só com as notas naturais, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Fui fazendo essas notas nessas 4 oitavas. Vou tocar aqui agora essas 4 oitavas com cromatismo, para você perceber a diferença no som, quando eu toco as notas cromáticas, de quando eu toquei aqui na escala de Dó maior. Então, o cromatismo soa aqui, ó. Eu toquei as notas na ordem, então eu não pulei nenhuma nota. Na verdade, eu tinha mais 2 notas no agudo aqui que eu não toquei. A gaita vai até um Ré agudo, né? Então ela tem um pouquinho mais do que essas 4 oitavas completas. Quando eu toquei o cromatismo, eu tenho que usar a chave para tocar essas notas que estão entre o Dó e o Ré, entre o Ré e o Mi, entre o Fá e o Sol, entre o Lá e o Si. Entre o Mi e o Fá não tem nenhuma nota. E assim também como entre o Si e o Dó não tem nenhuma nota. Então, entre todas as outras, eu vou ter notas que a gente chama de notas com acidente. São as notas que você já deve ter ouvido falar em sustenido ou bemol, provavelmente já ouviu esses termos. Então, são essas notas que estão entre as notas naturais. Na gaita de 64 vozes, tenho como fazer esse cromatismo 4 vezes na sequência. Na gaita de 48 vozes, eu tenho como fazer isso 3 vezes, porque ela tem 3 oitavas. Isso, quando a gente está tocando uma música, a gente pode executar a melodia dessa música nas oitavas, nas diferentes oitavas também. Isso é algo que a gente pode aplicar como um recurso de interpretação, por exemplo. Se eu pegar por exemplo, eu quero tocar aqui um choro do Pixinguinha, que eu vou tocar na região que a gente geralmente toca, que é a região que está escrita a música, é o naquele tempo, é aqui, ó.
Esse choro, essa melodia, eu poderia tocá-la em outra oitava. Como eu estou tocando numa região que é bem central aqui do instrumento, eu tenho como ir para cima ou para baixo. Quando a gente fala para cima, eu estou indo para o agudo, né? Então, eu toquei as mesmas notas numa região mais aguda. Vou tocar aqui onde eu toquei primeiro. E agora eu vou descer, eu vou tocar as mesmas notas numa região mais grave. Então é sobre isso que a gente se refere quando fala mudar de oitava. Quando a gente fala mudar de oitava, o termo oitava é porque se a gente for contar as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A oitava é justamente a repetição da primeira nota. Então quando a gente fala subir uma oitava, a gente está querendo dizer tocar exatamente as mesmas notas numa região uma vez mais aguda, né? Uma oitava acima, na próxima região do agudo. Quando eu falo uma oitava abaixo, são as mesmas notas na região mais grave. Então o termo oitava tem essa função. Na gaita, a gente divide ela em oitavas também, né? A gente fala a primeira oitava da gaita, segunda, terceira. E no caso aqui eu tenho 4 oitavas, né? Eu tenho até a quarta oitava do instrumento. Então isso é interessante para você poder entender quando você for comprar a sua gaita, né? Quando você for adquirir a sua gaita, você entender quais são as possibilidades que a gaita de 48 vozes tem comparada com a de 56 e a de 64 vozes. A diferença delas é nessa extensão para o grave, isso que você precisa entender. Com a gaita de 48 vozes, você vai conseguir tocar praticamente qualquer melodia, a não ser algumas exceções de melodias, principalmente melodias instrumentais, que são muito extensas. Algumas melodias que são feitas, por exemplo, para clarinete, que é um instrumento que tem uma extensão grande também, pode ser que desça um pouco mais no grave do que a gente tem na gaita de 48 vozes, alguma coisa de piano. O bandolim de 10 cordas também desce até o sol, que tem na nossa gaita de 56 vozes, não tem na de 48. Então, para essas melodias instrumentais, eu prefiro a gaita de 56 ou 64 vozes. Para melodias cantadas, a de 48 vozes costuma ser suficiente para você tocar qualquer música cantada. Às vezes, você vai precisar transpor uma parte da melodia uma oitava acima, ou até mesmo a melodia inteira, mas a gaita 3 oitavas é uma extensão bem grande. Então você vai conseguir subir, vai transpor essa melodia e conseguir tocar a melodia um pouquinho mais agudo do que ela é originalmente, né, numa oitava acima. Então, a escolha com relação às oitavas é nesse sentido. 48 vozes, se você tem intenção de tocar músicas cantadas, MPB, bossa nova, geralmente você vai conseguir tocar tudo na de 48 vozes. Choro, alguns vão descer até o sol da gaita de 56, bem comum que desçam. E alguns descem um pouquinho mais, mas esses são bem raros. E a de 64 vozes é mais uma questão de utilizar mesmo as notas graves para oitavar alguma coisa que você queira para uma oitava abaixo, né? Fazer uma melodia mais no grave, mais do que uma própria necessidade de usar as 4 oitavas da gaita. Eu não vi nenhuma música que me obrigasse a usar as 4 oitavas. Algumas músicas descem, por exemplo, para o Fá sustenido, abaixo da gaita de 56, mas eu consigo transpor a música inteira uma oitava acima e tocar na gaita de 56 vozes ou na de 48 vozes também. Então a de 64 vozes é mais uma questão de querer ter esses graves disponíveis, né?
Então fica aí esses parâmetros para na hora da sua escolha da sua gaita, você sabendo o que você quer tocar no instrumento vai te ajudar a escolher o seu instrumento. E aí, com certeza, a gaita de 64 vozes vai ser mais cara do que a de 48 vozes. Se você for olhar o mesmo modelo, né, algumas marcas têm modelos que têm 48, 56 e 64. E aí é uma gaita maior, é mais material, são mais palhetas, é tudo mais material que vai aplicar na de 64 vozes, então ela vai ser mais cara, né, se você for olhar o mesmo modelo. Com relação a marcas e modelos, a marca que eu uso da cromática, que é a que se tornou a minha gaita principal, que eu mais uso mesmo, é a Suzuki. Gosto muito, muito da cromática da Suzuki, eu estou usando a Suzuki Sirius, uso a de 64 e uso a de 56. Tenho as duas e às vezes eu uso uma, às vezes a outra. Quando a gente compara com relação ao tamanho, elas vão ter uma diferença nessa questão da própria ergonomia do instrumento, né? Não é algo que me atrapalha, mas é bem nítido que quando eu estou tocando numa gaita de 48 vozes, que ela encaixa mais na mão, porque é um instrumento menor, mas para mim eu acho super confortável tocar em qualquer uma delas. Eu transito por elas de acordo com o que eu quero tocar mesmo. Então, se eu quero usar a região grave, eu pego a de 64 vozes. Se eu sei que eu não vou usar, eu pego a de 56, eu tenho duas do mesmo modelo, só muda o tamanho, né? Então, eu uso a Suzuki Sirius, é uma ótima gaita, recomendo para todo mundo que quiser uma excelente cromática. Essa é uma escolha certa, assim, que pode pegar, que é um instrumento muito macio, que ele se adapta bem ao sopro, porém é um investimento um pouco alto, principalmente se você vai começar agora. Provavelmente é uma gaita que ela já é uma série já acima na Suzuki. Tem algumas gaitas da Suzuki que são muito boas também e não são tão caras quanto essa. São gaitas mais acessíveis e que tem uma mecânica muito parecida com essa, que é a Suzuki Chromatix, por exemplo, e também tem nos diversos tamanhos, assim como a Sirius tem a de 48, 56 e 64 vozes. Então, qualquer um desses tamanhos que você quiser, você vai encontrar nesse modelo da Suzuki Chromatix, que é uma excelente gaita. Como a gente tem esses instrumentos, são importados, né? Eles sofrem com a variação do dólar. Então, os preços deles podem mudar muito, né? Então, eu mesmo adquiri uma Suzuki há alguns anos, uns 3 anos, e comprei uma outra agora, e a diferença de preço delas já foi muito grande por conta do dólar ter subido nos últimos meses. Então, isso é uma coisa para você ficar atento e você poder fazer essa pesquisa, né? Então, você vai dar uma olhada nessas gaitas, ver se está dentro da sua possibilidade de investimento. Se não tiver, tem uma outra opção. Essa só tem 48 vozes, mas ela geralmente está na mesma faixa de preço da Suzuki Chromatix, que é a Hohner CX12, uma gaita que eu uso também, gosto muito. Quando eu vou usar 48 vozes, é essa gaita que eu uso, Hohner CX12. Essa é uma gaita que tem um som muito encorpado, eu gosto muito do timbre dela, a mecânica dela também é boa. Então essa é uma gaita alemã, e Suzuki e Hohner são as duas gaitas que eu tenho usado há alguns anos. A diatônica eu também uso da Hohner, e são gaitas com uma construção muito boa, timbre muito bom, afinação muito boa também. Então são gaitas que todas que eu tive dessas marcas, elas foram super satisfatórias. Assim, eu estou com essa CX12 há alguns anos também, e nunca deu problema. A única coisa que eu preciso fazer nela é a manutenção, né, de afinação. Isso é comum da gente fazer na gaita de tempos em tempos. Mais uma vez, você vai analisar para ver a sua possibilidade de investimento nessa gaita, e caso não seja possível nenhuma dessas que eu falei no momento, né, caso para você elas estejam acima do que você pode gastar, eu indico uma outra gaita para você começar, mas tendo em mente que a qualidade dela não é a mesma dessas gaitas que eu estou te falando, dessas gaitas que eu uso. Uma questão de durabilidade. A tocabilidade delas
são boas, que são as gaitas da Hering. Aí tem a Hering cromática de 48 vozes, que ela tem uma boa tocabilidade e tem um timbre legal também. Mas a questão da construção dela eu não gosto tanto. Já tive algumas dessa marca, algumas da Hering, e elas deram problema com o tempo. E às vezes não demorou muito para dar algum tipo de problema, né? Eu já tive várias, já tive algumas diatônicas e já tive cromática também. Mas o preço dela é bem mais em conta. E de repente, se for isso que vai fazer você conseguir começar a estudar cromática agora, eu acho que vale a pena para você começar. Mas aí eu sempre recomendo que você tenha em mente, em algum momento, depois você poder fazer aí o seu upgrade na sua gaita, pegar uma gaita um pouco melhor, se planejar, né, para você até ter esse tempo de se planejar e pegar uma gaita melhor, uma gaita com mais qualidade depois. Mas para você começar os estudos é super satisfatório, você vai conseguir se desenvolver. O mais importante, ela não vai te atrapalhar no seu desenvolvimento, porque tem algumas gaitas de qualidade muito baixa que vão te atrapalhar. Se você está aprendendo com uma gaita ruim, você vai sofrer muito tentando fazer algumas técnicas, porque a gaita é ruim e ela te atrapalha, principalmente se você é iniciante, você não sabe se você está fazendo certo ou não. E às vezes isso faz com que você leve muito tempo para entender como executar alguma técnica específica do instrumento. Então não comprem gaita muito barata, de qualidade baixa, porque isso realmente atrapalha o seu instrumento. Procure alguma dessas gaitas que eu indiquei. Essas gaitas vão favorecer o seu aprendizado e, claro que quanto melhor o instrumento, você vai ter um instrumento também com mais durabilidade e provavelmente você vai gostar mais do seu som também. Então procure alguma dessas que você com certeza vai se desenvolver muito bem com esses instrumentos. Quais são as técnicas básicas para a gente conseguir tocar a gaita cromática? Primeira coisa é sobre a forma de segurar o instrumento. É muito importante a gente já se acostumar a segurar aqui já com a mão esquerda. Se for uma gaita 64 vozes ou 56 vozes, ela não vai encaixar tão bem na mão quanto a de 48 vozes, que a de 48 vozes a gente pega no canto, a gente quase consegue fechar ela. Então eu geralmente já seguro aqui no meio, que é a região que fica igual a minha empunhadura aqui para tocar em todas as gaitas. E a mão direita eu deixo meu indicador aqui na chave. Eu só apoio a mão e deixo o indicador na chave, mesmo que eu não pretenda usar a chave nos primeiros exercícios, eu já deixo ela posicionada aqui e o polegar também dá uma firmeza aqui embaixo no instrumento. Mas o que segura mesmo é a mão esquerda. Então, com a gaita posicionada, a gente vai trabalhar o que a gente chama de embocadura. A embocadura, o nosso objetivo, o primeiro objetivo para a gente tocar melodias na gaita é conseguir isolar as notas, isolar cada um dos orifícios para a gente tocar uma nota limpa. Então, se eu colocar os lábios relaxados na gaita, observe só o som que sai quando eu coloco os lábios relaxados e sopro o instrumento. Quando eu faço isso, várias notas estão acontecendo ao mesmo tempo. O meu objetivo primeiro, eu vou mirar no orifício, vamos fazer isso no orifício 5, porque quem está com uma gaita de 48 vozes vai estar também no meio do instrumento. Orifício 5, vou mirar ele aqui no centro e vou colocar relaxado. Aos poucos, eu vou reduzindo a área de cobertura dos meus lábios, tentando fazer com que fique só uma nota soando, que vai ser a nota Dó no caso aqui. Eu vou estreitando
os lábios até com que reste apenas uma nota. Para conseguir isolar, para a gente conseguir tocar melodias, eu tenho que conseguir tocar essas notas isoladas. Aqui eu estou sempre tocando uma nota de cada vez. Então tente fazer isso na gaita e você vai pensar o seguinte: você vai soprar e você vai pensar em fazer essa redução da área aqui lateral, sobrando só uma nota, mas pensa que os lábios eles têm que estar relaxados. No início parece um pouco contraintuitivo eu falar para você estreitar os lábios, mas eles continuarem relaxados. Mas você vai pensar nisso porque se você tensiona os lábios, o som muda. Se você tensiona muito, pode até agarrar a nota e não sair som nenhum. Então, quando você estiver tocando alguma nota que ela não esteja saindo, está conseguindo isolar a nota não está saindo, ou está saindo com um som meio esquisito, um som agarrado, você vai lembrar de mim e vai relaxar os lábios, vai lembrar do que eu vou te falar aqui agora. Você vai colocar os lábios, enquanto você reduz, você tenta manter eles relaxados, ó. Quando não tiver saindo um som legal, lembra disso que eu estou te falando e tenta primeiro relaxar os lábios. Se mesmo assim o som não estiver legal, você vai lembrar de uma outra coisa que eu vou te falar agora. Eu vou para a região mais grave agora e vou fazer no segundo orifício. Vou fazer aspirado. Segundo orifício aspirado. Eu estou com os lábios relaxados. Mas depois eu comecei a aspirar muito forte. Se eu aspiro muito forte, o efeito é muito parecido, ou se eu sopro muito forte, o efeito é muito parecido com essa tensão nos lábios. Então, se isso acontecer, você vai lembrar dessas duas coisas. Primeiro, você vai tentar relaxar os lábios. E segundo, você vai usar um ar suave para tocar. Para tocar a gaita cromática, quero que você sempre pense nisso. Pense que o ar é um ar suave. Então, você pode associar o seu sopro com uma baforada, é um ar quente. Tem uma analogia que eu gosto muito que é, imagina que você vai limpar a lente dos seus óculos. Então você tirou o óculos e você vai limpar a lente antes você dá aquela baforada para embaçar a lente e umedecer ali a lente para você poder passar o pano. O jeito de tocar a gaita é muito parecido. O jeito de soprar, quando a gente sopra suave, o som fica mais bonito e as notas não agarram daquele jeito que eu estava mostrando antes. Não importa se eu toco devagar ou rápido. O ar é sempre suave e os lábios sempre relaxados. Quando alguma nota não estiver saindo no instrumento, tenta resolver essas duas coisas, principalmente antes de achar que o seu instrumento está com problema. Isso acontece muito, já recebi várias mensagens, pessoas me dizendo que acabaram de comprar o instrumento e veio com problema. E na verdade o problema era na técnica. Talvez isso aconteça com você no extremo grave ou no extremo agudo. Geralmente são as regiões que mais acontecem. A região central é uma região que ela aceita um tipo de sopro às vezes não tão correto para o instrumento, mas mesmo assim a nota continua soando.
E é nessa região que a gente vai começar a prática de fato. A gente vai começar executando as notas naturais, então a gente não vai usar a chave, do 5 ao 9. Essa, se você está começando agora na gaita, essa é a primeira região que eu quero que você trabalhe. Lembra disso também. Se você está começando do 5 ao 9, fica um tempo nessa região para você começar a entender melhor o jeito de soprar. Essa região vai favorecer, mesmo que você não esteja 100% correto ali nessa embocadura, no tipo de ar, você vai conseguir tocar as notas e isso vai te ajudar a ir limpando a sua técnica. Então, o primeiro exercício, a gente vai fazer a escala de Dó maior, que são as notas naturais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Não vai precisar usar a chave. Vou colocar a partitura com tablatura aqui no vídeo, enquanto eu toco, para você poder acompanhar. A tablatura é o seguinte: o número indica a nota soprada. Quando o número estiver acompanhado do sinal negativo, ele está indicando a nota naquele orifício aspirada. A chave, eu coloco o número entre parênteses. Então, são essas 3 notações que você precisa saber para acompanhar pela tablatura. Escala de Dó, então, do 5º orifício ao 9º. Enquanto estiver executando, presta atenção na qualidade do ar, tenta relaxar os lábios e, principalmente, manter as notas isoladas. Vamos fazer mais uma vez? Muito bem. Agora que você já está conseguindo tocar nessa região, a gente vai trazer para a primeira oitava. A gente vai executar essa escala de Dó, começando na primeira e fazendo ela na extensão de 2 oitavas. Acompanha comigo na tablatura. Esse exercício, ele trabalha primeiro a sua compreensão da escala de Dó maior, uma escala com todas as notas naturais. Eu vou te ensinar agora uma música que utiliza praticamente só essas notas naturais. Tem um momento específico que a melodia toca uma nota fora da escala e depois volta. Outra coisa para você pensar enquanto está trabalhando esse exercício: embocadura e o ar e qualidade das notas isoladas. É um exercício que ele trabalha a sua técnica, né? Você vai trabalhar uma região grande do instrumento, vai aprender a tocar no grave, aprender a tocar no agudo, e agora a gente vai aplicar essa compreensão da escala para pegar uma música, a música O Trem Azul. O Trem Azul é uma música do Lô Borges com Ronaldo Bastos, que fez parte do movimento do Clube da Esquina. Então vamos tocar comigo, vou colocar a tablatura e a partitura no vídeo para você acompanhar.
Essa música tem uma nota que utiliza a chave. É um si bemol, que é o terceiro orifício aspirado, apertando a chave. Essa nota acontece 2 vezes e, tirando essa nota, todas as outras são naturais. Aqueles exercícios que a gente fez anteriormente vão te ajudar a praticar e se preparar para tocar melhor essa música. Praticar a escala já é um ótimo exercício para melhorar essa mecânica que você vai utilizar no instrumento, essa mecânica das notas naturais. É uma música que eu toquei ela uma vez inteira, depois ela volta e repete a mesma melodia, né? Vai cantando ali e a melodia é a mesma e no final abre uma sessão de improvisos, né? E aí então tem improviso de guitarra ali na versão original. A gente poderia, dependendo com quem você está tocando, você fazer uma sessão de improviso ali nesse final. Então já fica uma música para você aplicar no seu repertório, uma música que utiliza principalmente essas notas aí da escala de Dó maior. Depois de alguns anos testando essas rotinas de estudo, esses planos de médio e longo prazo que eu sempre reformulava e pegava ali as coisas que funcionavam bem e mantinha e eliminava as coisas que eu percebia que não funcionavam, eu acabei criando meu próprio método que eu chamei de Hilto. O Hilto, na verdade, é uma sigla e que cada letra se refere a um pilar do meu estudo musical. O Hilto surgiu, a princípio, para o meu próprio estudo. Eu não tinha nem a intenção de ensinar ninguém com esse método. Foi um método que surgiu pela minha própria necessidade de fazer o meu estudo no instrumento se desenvolver melhor. E aí, quando eu tive o meu primeiro aluno de gaita cromática, eu já resolvi aplicar esse método com ele, e aí eu percebi que estava funcionando, e aí eu comecei a aplicar com os outros alunos que estavam entrando, e eu percebi que todo mundo estava conseguindo aproveitar, todo mundo que aplicava esse método da maneira que eu proponho, estava conseguindo aproveitar muito o conteúdo e o desenvolvimento estava sendo exponencial a partir do momento que a gente começa a articular esses pilares musicais. Então, o que é cada uma dessas siglas? O que é cada uma dessas letras, né, dentro dessa sigla do Hilto? Hilto, então, a primeira, repertório, I de improvisação, L de leitura, T de técnica e O de ouvido. Cada um desses pilares, eles já são importantes por si só dentro da música. Mas o método, na verdade, ele é uma forma de articular esses pilares entre eles, de que cada área alimente a outra área que você precisa estudar, de que cada pilar, na verdade, reforce um outro pilar que você está estudando dentro do seu instrumento. Articular esses elementos é o que vai fazer com que o nosso desenvolvimento musical seja muito maior e principalmente muito mais prazeroso. E essa é uma das principais características do meu método, que é criar conexão entre o que a gente tem que estudar, entre os conteúdos que a gente tem que aprender e as emoções. Então, através disso, os conteúdos vão automaticamente ter muito mais relevância para a gente a partir do momento que a gente faz essa conexão. Porque a música, ela pode e ela é explicada matematicamente em vários fatores diferentes, em vários ambientes da música a gente consegue atribuir esses valores matemáticos. Então a gente consegue mensurar coisas como o ritmo, né, os tempos, intervalos melódicos, harmonia, série harmônica. Tem vários elementos dentro da música que a gente pode atribuir esses valores que a matemática ajuda a gente a entender, inclusive. Porém, a música, a primeira coisa que a gente se conecta com a música, né, que leva a gente a gostar da música, é justamente essa capacidade de transmitir e de captar as emoções que são transmitidas através dos sons. E é justamente a partir disso que a gente vai criar essa conexão entre o que a gente está estudando e as nossas emoções. Porque quando a gente ouve uma música, ela pode trazer para a gente diversas emoções diferentes. Então, a música às vezes arrepia a gente, às vezes ela tende a colocar a gente em movimento, muitas vezes a música faz a gente lembrar de alguma pessoa. Toda vez que toca alguma música, não sei
se você já teve essa experiência de ter alguma música que quando toca, você lembra de alguém, ou você lembra de algum lugar ou de alguma situação específica quando toca alguma música. Então é justamente esse poder que a música tem que a gente vai trabalhar dentro desse método. E tocar um instrumento é justamente ter controle, né? Ter domínio, desenvolver a habilidade de expressar, é ter esse poder nas mãos, né? A gente utilizar o nosso instrumento para expressar essas sensações. E aí, dentro do estudo musical, uma coisa que eu percebi em vários métodos e que foi algo que eu corrigi já desde os meus estudos, quando eu comecei a estruturar meu próprio método, é a questão de teoria e prática, né? Eu vejo que muitos alunos iniciantes desistiram do estudo musical porque tinham uma aula de instrumento e tinham uma outra aula de teoria totalmente sem conexão com o que eles estavam tocando. E essa teoria sem conexão com o que a gente está fazendo na música, né, com o que a gente está aplicando, leva muita gente a parar simplesmente os estudos musicais porque aquilo fica muito chato mesmo. Se você não consegue entender o porquê de você estar estudando aquilo que você está estudando para uma coisa que é super interessante, que é super legal, que é a música, você ter a capacidade de deixar a música chata é realmente algo que me intrigou muito assim, nesses métodos, né? Porque eu já vi muita gente reclamando, não aguento teoria e tal. E a teoria, ela, dentro do meu método, ela está totalmente conectada com o que a gente está tocando. E eu só coloco a teoria para explicar algo que a gente está fazendo. E do outro lado, eu também já vi vários métodos que simplesmente eles esquecem a teoria e fazem os alunos simplesmente decorarem, né? Memorizarem alguma coisa, algum movimento específico e repetirem aquela mecânica para conseguir executar essas músicas. E eu não gosto de nenhuma dessas abordagens. Eu não gosto nem dessa que só aborda a teoria pela teoria e nem a prática que ignora todos os conceitos que ajudam a gente a compreender e expressar a música de uma forma mais completa, né? E aí foi isso uma das coisas que entremeia, né, que está dentro ali do meu método, foi uma das coisas que eu sempre tomei cuidado, era para colocar essas duas coisas se comunicando sempre. E dentro disso entra essa questão do Hilto, que tem o repertório como o primeiro pilar. O repertório, ele é a primeira letra do Hilto, não por acaso, que é justamente, para mim, o eixo central do nosso estudo, da nossa aprendizagem. Ela vai se basear no repertório, que é justamente no repertório que a gente vai criar essa conexão que eu estava falando, entre o conteúdo que a gente tem que estudar e as nossas emoções. É através do repertório que a gente vai pegar uma escala, por exemplo, que está estudando uma escala maior, e a gente vai pegar uma música que a gente tem como aplicar aquela escala maior e, ao mesmo tempo, a gente tocar essa música, interpretar essa música e fazer música com aquela escala maior. Então, isso pode ser com escala, pode ser com ritmo, campo harmônico, qualquer que seja o conteúdo, a minha visão é sempre pegar esse conteúdo e trazer para o repertório, porque se você está estudando, por exemplo, a escala de Ré maior, vamos supor que você está estudando a escala de Ré maior, e você estuda essa escala, guarda o instrumento e não faz nenhuma conexão com nada, daqui a um tempo você acaba esquecendo. Mas se você está estudando Ré maior, escala de Ré maior, e você pega uma música para tocar em Ré maior, você aprende a música, você interpreta a música, você toca a música com outra pessoa no violão te acompanhando. Toda vez que você quiser lembrar de Ré maior, você lembrar dessa música, tenho certeza que esse conteúdo ele vai ser retido na sua memória por muito mais tempo. Você vai absorver essa informação num lugar muito mais profundo e íntimo do que se você só estiver estudando Ré maior com papel e caneta na mão, guardou na gaveta e esqueceu aquilo. Então esse é um dos pontos que eu trabalho no método Hilto, é justamente o repertório fazendo essa conexão. E uma coisa que vem junto com isso da gente estar estudando o repertório como eixo
central dessa metodologia, que é o seguinte: o repertório, ele é a principal, ou talvez a forma mais fácil que a gente tenha de se comunicar e de se conectar com outros músicos. Porque se você tem um repertório em comum com outros músicos, pode ser pessoas que você nem conheça. Isso já aconteceu muito comigo, de encontrar pessoas, de conhecer pessoas que a gente ainda nem tinha conversado e passar horas tocando junto porque a gente tinha um repertório em comum. Tem alguns anos que eu frequento as rodas de choro aqui em Brasília, e uma das coisas que eu acho mais interessantes na roda de choro é justamente essa questão do repertório. Porque ninguém combina nada nas rodas de choro antes. A gente nunca se encontrou para fazer o que seria um ensaio da roda, né? A gente se encontra, marca um lugar para se encontrar, a gente não sabe nem exatamente quem vai, mas quem pode no dia vai, e cada um vai puxando uma música que sabe tocar. Cada hora um puxa uma música e quem sabe vai tocando junto. E isso aí, ao longo do tempo, a gente vai conhecendo o repertório que os nossos amigos têm e você já vai aprendendo músicas novas. E já aconteceu da gente sair, chegar para tocar, né? Se encontrar para tocar, sem combinar nada. E quando a gente viu, a gente estava tocando ali às 5, 6 horas naquela noite, sem parar, só porque a gente tinha muitas músicas em comum, né? E não necessariamente todo mundo sabia todas, mas quem sabe vai tocando, né? E isso vai se retroalimentando, né? Porque se você toca com alguém que toca, essa pessoa toca uma música que você acha legal, você ainda não toca, chega em casa, estuda a sua parte, quando se encontra de novo, aí você já tem uma música a mais para tocar com essas pessoas. Então o repertório ele vai ser super importante para a gente aprender e para a gente expressar tudo que a gente está aprendendo, né? Dentro da música é uma ótima oportunidade da gente expressar o que a gente está estudando em forma de música, em forma dessas expressões, dessas emoções. O segundo pilar do método é a improvisação. A improvisação é uma das áreas que mais me fascina desde o início dos meus estudos musicais. Eu me encanto com a improvisação. Como que funciona a improvisação na música, né? A improvisação, ela é uma criação em tempo real. Então a gente está tocando a música, não necessariamente tudo está sendo criado ali naquele momento, mas geralmente tem um músico que no caso é o solista do momento, né? Que ele está criando em cima de uma base que ele já conhece ou ele tem alguma ideia por onde essa base está caminhando, né? Tem alguns contextos em que todo mundo improvisa ao mesmo tempo, mas a forma mais comum da improvisação é a banda fazer uma base, o grupo fazer uma base e o solista, ou o solista do momento, né, fazer esse improviso. E o improviso, ele é essa capacidade de criar em tempo real, né, de expressar o que você está sentindo naquele momento. Uma das coisas que eu acho super interessantes de shows e apresentações que tem improvisação é que elas são únicas, né? Cada apresentação que você assiste, ela é única. Isso num show que não tem improvisação já é verdade, né? Quando você vai num show, porque a interpretação ela já é única a cada apresentação. Mas quando você tem também esse elemento da improvisação, o músico que está criando aquelas melodias ali, enquanto a banda está tocando, enquanto o público está expressando a emoção, né, devolvendo e mandando aquela energia do público ali para o músico. Enquanto ele está no palco, ele vai recebendo aquilo e é impressionante como uma mesma música ela pode tomar caminhos muito diferentes quando a gente tem um bom improvisador no palco, né? E a gente tem contextos diferentes influenciando ele em como tocar, né? E uma coisa que influencia também o improviso é com quem você está tocando, né? Porque o improviso ele tem essa característica de você estar respondendo a um contexto, né? Então, se você está tocando com um grupo que toca de determinada maneira, você vai improvisar de uma forma diferente. Se você tocar com outro grupo que toca diferente, ou com outros instrumentos, com outras sonoridades, né? E aí a improvisação, ela traz pra gente, é muito interessante, eu vejo que os músicos que improvisam, eles acabam desenvolvendo
um jogo de cintura ali na música, né? Uma capacidade de reagir ao que está acontecendo com mais naturalidade. E isso é bem interessante do ponto de vista do seu próprio desenvolvimento, né? Porque como a gente está improvisando, a gente não consegue prever todos os caminhos, né? Então é muito comum que improvisando a gente erre, né? A gente toque uma nota que não seja a nota que a gente queria, ou uma nota que não ficou boa, e a gente não vai parar de tocar por causa disso no momento, né? Não é o que a gente quer congelar, né? É paralisar. A habilidade que os improvisadores vão desenvolvendo tocou uma nota que não gostou, já procura outra para dar sentido àquilo que a princípio estaria errado, né? Na música é meio complexo falar nisso de certo e errado, porque às vezes uma nota que não estava boa, se você consegue dar um caminho e dar um sentido para ela, pode ser que aquela frase toda fique boa dentro desse contexto, né? Então o improvisador, ele vai desenvolvendo essa capacidade de perceber, né, de perceber o momento e de se perceber no momento também, né, de ter essa atenção no que ele está tocando e perceber quais são os caminhos que ele pode trilhar a partir daquilo que está acontecendo. E uma coisa que está dentro da minha filosofia de estudo e de ensino, né, que para mim a improvisação ela veio desde muito cedo no instrumento. Na verdade, sempre fez parte para mim. Tocar um instrumento sempre teve conexão com criar, com compor, com improvisar. Então, eu desde o início dos meus estudos com a música, eu já tentava improvisar e já improvisava nas oportunidades que eu tinha. E isso é algo que eu trago para dentro da minha metodologia de ensino de uma maneira muito clara, que todos os alunos devem ter acesso a esse conhecimento desde o início. Desde o seu início dos estudos com a música, você deve desenvolver essa linguagem na improvisação, porque você não precisa ter um nível técnico no instrumento muito muito profundo, né? Um nível técnico muito apurado, para aí sim você começar a tentar improvisar. Na verdade, a sua expressão de ideias, ela vai estar totalmente conectada ao que você consegue tocar, né? Então, a ideia na improvisação é que você tente expressar as suas emoções, né, as suas ideias, através das ferramentas que você tem naquele momento. Então, você vai tentar improvisar dentro dos conhecimentos e da técnica no instrumento que você tem. Então, isso vai estar presente dentro do nosso programa de estudos, ir soltando e liberando, né, essa nossa parte criativa dentro da música através da improvisação. Repertório, improvisação, terceiro pilar, leitura. Antes de se inventar os equipamentos de gravação, o principal recurso que a gente tinha dentro da música para manter as composições vivas e principalmente manter a integridade, né, da composição, mantê-las inalteradas, porque através da tradição oral a gente vai mudando, né, não só as histórias como a música. E aí a principal maneira que a gente tinha de manter isso era através da notação musical, né, da grafia. Tem que ter alguma forma de escrever, de anotar esses sons através dessa grafia musical. E aí na história da humanidade já tiveram diversas formas diferentes de grafia dos sons, né? Várias tentativas de sintetizar essas ideias musicais no papel, né? Pra gente hoje em dia no papel. E já tem mais de 4 séculos que essa notação musical que a gente usa é da mesma maneira. Então já tem mais de 400 anos que a gente tem esse padrão de notação musical. E é uma notação musical que é utilizada no mundo inteiro. Então, você vai encontrar o mesmo pentagrama, né, a partitura, esse mesmo pentagrama em diversos lugares do mundo, e os músicos desses diversos lugares vão ler da mesma forma, com os mesmos símbolos, os mesmos elementos. Então, é uma forma muito poderosa de transmitir essas informações, né, musicais.
é uma forma muito eficiente e que quando a gente aprende a ler partitura, a gente adquire uma habilidade que é muito fantástica, a habilidade de você pegar um papel e fazer aquilo virar música, dependendo do seu nível de leitura, de forma imediata, né? Se você consegue ler, que a gente chama de leitura à primeira vista, você consegue bater o olho na partitura e sair tocando, você já consegue tocar de primeira uma música que você nem sabe qual era, que você nunca ouviu falar, enfim, que você não precisou estudar para tocar aquela música. Mas mesmo que você não tenha essa habilidade desenvolvida para ler à primeira vista, se você precisa parar um pouquinho para estudar, é algo que torna a aprendizagem de uma música nova um processo muito rápido. Então, essa leitura facilita a gente estudar conteúdos musicais e, principalmente, a gente aprender músicas novas, né? Porque a gente tem muito material transcrito. A partir do momento que você aprende a ler partitura, você tem acesso a milhares e milhares de músicas dos mais diversos estilos que já foram escritas em partitura, né? Dentro da música brasileira, a gente tem vários songbooks de estilos musicais, de compositores específicos. Então, são realmente milhares de músicas que a gente tem como aprender de uma forma muito rápida quando você aprende a ler partitura. E uma outra coisa que vem junto para a gente quando a gente aprende a ler, né, a partir do momento que você sabe ler partitura e quando você está estudando, uma coisa que se desenvolve muito na gente é o ritmo. Porque para ler partitura, uma das principais coisas que a gente precisa entender e praticar é a leitura dos tempos, né? E isso foi algo que se transformou em mim absurdamente quando eu comecei a ler partitura, que foi essa compreensão dos ritmos, a compreensão do tempo, porque para mim sempre foi algo muito abstrato, essa coisa de estudar os tempos, de quantificar, né, os tempos. Eu sempre achei muito abstrato e quando eu comecei a estudar a grafia musical, quando eu comecei a ler partitura, eu trouxe para o mundo físico essa coisa que era totalmente abstrata para mim, né? Eu conseguia recuperar na minha memória uns ritmos porque eu sabia como escrevia aquele ritmo. Então, essa habilidade, né, que a gente desenvolve para ler partitura, essa capacidade de compreender os tempos, melhora muito. E a gente precisa do ritmo para qualquer instrumento que você for tocar. Porque o ritmo ele não está só em instrumentos de percussão. Para você tocar uma melodia, você precisa de um ritmo específico. A melodia ela não é composta só de notas, né? Ela tem a velocidade, a duração das notas, a velocidade que se repetem as notas. Então, tudo isso vai influenciar na hora de você tocar uma melodia, de você fazer um acompanhamento. Para você fazer uma batida de samba no violão, por exemplo, ela é muito mais ritmo do que acorde. Às vezes é um acorde parado que fica ali e o grande lance da música está no ritmo, ali na mão direita do violonista. Então, o ritmo está presente para qualquer um que queira estudar música. E, a partir do momento que você estuda partitura, você vai melhorar o seu estudo de ritmo, o seu estudo de tempo. Então, para tocar qualquer instrumento, a gente precisa ter esse estudo do ritmo. E aí eu aproveito e potencializo essa habilidade aí que a partitura acaba desenvolvendo na gente e trago exercícios específicos de ritmo utilizando essa grafia musical. Para os alunos do curso, dos meus alunos de gaita, eu sempre coloco partitura para eles de tudo que a gente está estudando, de exercícios e de repertório. E sempre junto com essa partitura, eu ponho também a tablatura, que é uma linguagem muito mais imediata, né? De você bater o olho e já conseguir saber qual que é a nota que você está tocando ali. Mas eu já coloco a partitura, que aí os alunos já vão se acostumando com essa linguagem e, além de se acostumando, eles já têm essa partitura escrita de tudo aquilo que eles já tocam. Então, quando você começa a tentar ler algo que você já consegue executar no instrumento, é muito bom porque você já tem essa facilidade de tocar no instrumento e você só vai precisar compreender mesmo o que está ali na partitura para
conseguir fazer esse estudo e ir melhorando essa leitura. O estudo da leitura ele é um estudo bem constante para você pegar a fluidez e você vai ter muitos benefícios com isso nessa questão de ritmo e de ter facilidade de ampliar o seu repertório, de aprender músicas novas com muito mais rapidez. Então tem duas formas de olhar para o repertório nesse viés técnico do instrumento, né? A primeira delas é a gente olhar um repertório de curto prazo. Isso é muito importante para o aluno iniciante, principalmente, que é você olhar e eu, na minha função de professor, né, de escolher músicas que aquele aluno consiga tocar dentro de um período relativamente curto. Porque a escolha errada de um repertório, nesse ponto de vista técnico, pode fazer com que algumas pessoas desistam do instrumento porque elas estão estagnadas na mesma música há muitos meses tentando tocar a primeira música porque escolheram uma música muito difícil para começar. Então é muito importante no início a gente ter algumas escolhas de repertório, algumas músicas que sejam de fácil acesso para a gente, né? Não é que você vai pegar e vai sair tocando já, mas é que você vai conseguir tocar ela sem demandar muito tempo de estudo, né? Você vai conseguir tocar ela num curto prazo. E essa outra escolha de longo prazo é uma escolha para você manter a sua técnica se desenvolvendo enquanto você vai tocando outras músicas aqui de curto prazo. Você pega músicas que são mais difíceis, que você sabe que você vai ter que estudar 3, 6 meses, 1 ano, às vezes, para tocar uma música que tem um nível técnico mais alto. Então, essa escolha ela é muito importante e é muito importante que você tenha isso claro, que alguém possa te instruir nesse sentido para você, porque de início eu sei que é difícil, né? Para quem nunca estudou música, às vezes é muito difícil de distinguir o que é uma música fácil de o que é uma música difícil, porque isso varia também de instrumento para instrumento, né? Isso varia de andamento também de música. Às vezes uma música ela não é tão difícil, mas para tocar no andamento que geralmente a música é tocada, já torna um pouco mais difícil daquela execução da música dentro do contexto, né? Então a técnica ela vai se desenvolver muito de mãos dadas com o nosso repertório e ela vai expandir todos os outros pilares também, porque a partir do momento que você consegue executar as coisas no seu instrumento, você vai conseguir improvisar melhor, porque a sua improvisação, você vai expressar aquilo que você consegue tocar, né? Além das coisas que você ouve internamente, você vai expressar aquilo que você consegue tocar no instrumento. Se você tem uma técnica boa e você está estudando leitura, você vai ter mais facilidade de executar as coisas que você já entendeu como que lê na partitura, né? De executar no instrumento. Então, a técnica ela é um pilar essencial para a gente fazer música, né? E aí, o que eu acho é que ela deve andar sempre com todos esses pilares do método Hilton. Ela deve andar sempre fazendo com que esses pilares também progridam junto. Então, desenvolver a sua técnica vai fazer com que você se desenvolva em todas as áreas da música. Claro que se você estiver estudando também essas outras áreas, né? Por isso que dentro do meu método a gente vai sempre estar articulando os pilares, para que a sua técnica faça o seu repertório aumentar, a sua leitura melhorar, a sua improvisação ter mais recursos. E dentro disso, a gente vai ter também o nosso quinto pilar do Hilton, que também vai ter uma ligação com a técnica, vai ter essa melhora a partir do momento que a gente melhora a nossa técnica, que é o ouvido. O ouvido, quando a gente fala em ouvido na música, a gente está falando de percepção musical, né? Na sua capacidade de reconhecer aquilo que você está ouvindo. A percepção musical ela pode ser trabalhada em diversos níveis. O meu foco é em fazer com que você consiga tirar músicas de ouvido, que você consiga reconhecer as melodias que estão sendo tocadas na música que você quer aprender e passar isso para o seu instrumento. Então, para desenvolver
essa capacidade de tirar a música de ouvido, várias coisas vão agregar nessa capacidade. Não é só uma procura sem pontos de apoio. Se a gente está estudando, por exemplo, escalas e campo harmônico, isso já dá para a gente um norte quando a gente está tirando uma música de ouvido. Se você já consegue descobrir qual que é a escala que aquela música foi feita, isso já te dá uma direção de quais são as prováveis notas que aquela música está usando. Com o tempo, você vai aprendendo a distinguir tom maior de tom menor, você começa a distinguir os intervalos, né? Você começa a entender o que é uma terça maior, o que é uma quinta justa, e quando você ouve isso, você já imediatamente já percebe que é esse intervalo especificamente. A gente vai trabalhar primeiro reconhecendo os sons de gaita, né? Ou seja, eu gravo ou coloco gravações de gaita para os alunos reconhecerem aquelas melodias dentro de um contexto. Depois a gente começa a tirar músicas que são tocadas em outro instrumento ou até mesmo cantadas. E então a gente vai trabalhando essa percepção, abrindo os ouvidos em vários níveis para que você tenha essa capacidade de tirar a música de ouvido, que é uma capacidade, uma habilidade que é muito importante a gente desenvolver, porque nem toda música que a gente quer aprender foi transcrita para partitura. Porque para estar em partitura, alguém precisou escrever, né? Alguns compositores já escrevem na partitura, mas outros não. Outros fazem a música e, se escreveram partitura, nunca divulgaram, por exemplo. Então, para essas músicas, se você quer tocar alguma música que não tem partitura, a única opção viável seria você tirar ela de ouvido, né? Como eu já fiz com muitas músicas do repertório que eu toco, muitas músicas que eu quis tocar simplesmente não tem partitura. E quando a gente fala de tablatura, a quantidade é ainda menor. Assim, tablatura é uma linguagem muito específica de cada instrumento, né? Então, para você ter uma tablatura de gaita cromática, é porque alguém que toca gaita cromática ou interessado em difundir, né, o repertório da gaita cromática foi lá e pegou a partitura e transcreveu para a tablatura. Então, se você ficar dependente dessa forma de aprender música, né, seja tablatura ou partitura, em algum momento você vai querer tocar uma música que você não vai encontrar essa música escrita. E aí tirar a música de ouvido é a única opção. E depois que você começa a trabalhar isso, tirar a música de ouvido é super prazeroso, na verdade. Porque ouvir música já é bom. Tocar música é melhor ainda. E quando você está tirando música de ouvido, você está trabalhando as duas coisas ao mesmo tempo. Você está trabalhando uma escuta muito mais atenta, né? Você começa a perceber nuances da música que antes de tirar ela de ouvido você não tinha percebido. Então, sempre que eu tiro uma música de ouvido, eu percebo coisas novas na música e, além disso, eu acabo memorizando a música também com muito mais facilidade, porque o processo de tirar a música vai envolvendo a repetição, né? Eu tiro uma parte, volto, toco essa parte que eu tirei, tiro uma parte nova. Quando eu termino de tirar a música inteira, eu já toquei a música várias vezes, a gente já vai praticando, né, enquanto toca. Então essa é uma habilidade que é essencial para a gente como músico, porque quando você desenvolve o ouvido, além de você conseguir tirar músicas de ouvido, você vai melhorar de uma maneira geral, né? Por exemplo, se você vai improvisar, o que você vai expressar em um improviso? Geralmente, quando eu estou improvisando, eu ouço as ideias que eu quero tocar na minha cabeça antes delas irem para o instrumento, né? Antes de eu passar aquilo para o instrumento, as ideias já estão rolando aqui no ouvido interno, né? É algo que vai tocando na cabeça junto com o instrumento. Desenvolver o ouvido, para a gente, é desenvolver a matéria-prima do que a gente faz, né? Porque a matéria-prima da música que a gente vai tocar é o que a gente ouve, é a música que a gente ouve, seja as músicas que a gente consome de fato, quanto essa música interna que você está ouvindo enquanto você está tocando. O método Hilton, esses 5 pilares, né, repertório, improvisação, leitura, técnica e ouvido,
e a articulação desses pilares foi desenvolvido para que o estudo musical ele seja não só eficiente, como prazeroso. É um método que tem essa como uma das suas principais premissas, que é a gente se divertir, a gente se conectar com o que a música tem de melhor para a gente, que é essa parte de tocar a gente em um lugar que só a música toca, né? Então, o método Hilton, ele trabalha com essa parte de fazermos o que a gente gosta, de tocarmos música de verdade enquanto a gente está estudando. Então, desde o primeiro momento ali, o primeiro contato com o método, a gente vai trabalhar com música de verdade, com repertório de música de verdade, com repertório de músicas que a gente gosta de ouvir, que a gente gostaria de ouvir alguém tocando, né? Não são músicas que são só para aprender a mexer no instrumento, são músicas que a gente realmente sente vontade de tocar e se diverte tocando e sente e se toca as emoções quando a gente interpreta essas músicas, né? Não só as nossas, como a de quem está ouvindo a gente. É um método que, desde o primeiro módulo, vai desenvolver a sua expressão criativa, vai desenvolver a sua capacidade de dominar um instrumento musical, para você conseguir tocar o seu instrumento com maestria. É um método que a escolha do repertório ela é totalmente pensada para o seu desenvolvimento em conjunto com a sua expressão musical, ou seja, em conjunto com o repertório que você vai montando para montar a sua apresentação musical, né? Então é um método que trabalha essas músicas de verdade e eu vou criando isso dentro de um plano de estudos que você vai fazendo isso de uma forma sequencial, de uma forma muito fluida. É um método que você vai trabalhar de uma forma gradativa. As coisas vão acontecendo e você vai aprendendo a teoria na medida em que você precisa compreender para tocar determinado assunto, para compreender determinada escala, para tocar determinada música. Então as coisas vão acontecendo na medida em que elas sentem necessidade de aparecer dentro dos seus estudos. É um método que articula esses pilares para que você entenda a música de uma forma mais ampla e conseguir passar isso para a gaita cromática. Conseguir passar esses conceitos na hora de interpretar uma música, interpretar a música com base em tudo isso, com base no que você sente, no que você ouve, no que você consegue tocar. Tudo isso vai estar presente na hora de você tocar as músicas que você gosta de tocar. Agora que você entendeu como funcionam as minhas aulas e como funciona o meu método, você tem a chance de participar de um processo muito mais intenso comigo dentro do meu curso online. Como que é o curso da gaita cromática? Ele é um curso 100% online, que você pode fazer tanto pelo seu computador quanto do seu celular. Você vai receber um login no seu e-mail para acessar a plataforma que tem todo o conteúdo do curso. O curso da gaita cromática, ele é do básico ao avançado. Então você pode entrar se você nunca estudou música e você pode entrar também se você já está estudando gaita cromática e quer avançar nos seus estudos, quer otimizar e aprender um universo muito maior da música e do instrumento. É um curso que é dividido em 12 módulos. Cada módulo você vai aprender como tocar com a gaita cromática em um tom diferente. Então, ao final do curso, você já vai saber tocar nos 12 tons que tem. Para cada tom que você aprender, você vai aprender pelo menos uma música de repertório para você aplicar, para você conseguir fazer essa conexão do conteúdo com o repertório. Além disso, eu vou passando vários exercícios, são mais de 40 exercícios ao todo. Vou passando vários exercícios que vão fazer você caminhar em direção àquele repertório, aquele objetivo do módulo. E além desses exercícios, eu vou explicando também toda a teoria que envolve aquele módulo em questão, tanto com questão de tonalidade, quanto em relação à própria música. O que a música aborda, o que a música
pode mostrar para a gente em relação a conhecimentos musicais que podem agregar e te ajudar a interpretar melhor o repertório daquele módulo. Cada um desses módulos foi pensado para você fazer em, no mínimo, uma semana. Isso uma semana se você já tem um nível técnico no instrumento, se você já domina um pouco a gaita cromática, você vai levar pelo menos uma semana. Se você está começando agora, o indicado é que você fique 2, 3 ou até mesmo 4 semanas em cada módulo para poder sedimentar aqueles conhecimentos. Com isso, o curso vai ter uma duração entre 3 e 9 meses aproximado. Isso depende um pouco do ritmo de cada aluno, mas no mínimo 3 meses, porque são ao todo 15 músicas, 40 exercícios, além de todo o conteúdo que está em cada um desses módulos. Com essas 15 músicas, um dos meus objetivos principais com o curso é fazer com que você tenha o seu repertório de músicas para você montar a sua apresentação. 15 músicas já são uma apresentação completa, né? Uma apresentação musical completa. Então, é um repertório de música brasileira. O curso é focado nas músicas brasileiras, no MPB, bossa nova, trago exemplos de jazz também, e com isso você vai poder fazer a sua apresentação e tocar com seus amigos. Com 15 músicas desse repertório, você com certeza vai encontrar pessoas que têm esse repertório em comum para você fazer um som, para você curtir a música com eles. Todas as músicas e todos os exercícios eu escrevi em partitura e tablatura no modelo que você viu aqui ao longo dos exercícios da música que a gente fez. Você vai encontrar no curso, além de material de apoio com plano de estudo para a semana e com todas essas partituras e tablaturas reunidas nas apostilas de cada módulo. Vou mostrar aqui rapidinho para você ter uma ideia melhor de como que está a plataforma do curso. Então aqui a gente está na plataforma que está hospedado o curso está hospedado no Hotmart, e aqui o curso está dividido em módulos, e eles ficam aqui no lado esquerdo da tela para facilitar a navegação ao longo dos módulos, né? Cada módulo vai ter várias aulas, e aí a gente pode escolher qual dessas aulas a gente acessar. Vamos pegar a primeira aula aqui do módulo 1, eu já tinha começado a assistir ela. Explicar pra gente. Então ele retoma aí do ponto que eu parei de assistir, né? Que é bem interessante para você, quando precisar parar no meio de uma aula, quando você voltar, você já volta onde você parou. É bem consolidado isso, que é a maneira como a música se organiza, a maneira como o som é trabalhado dentro do nosso sistema musical. Então aqui eu também uso o quadro branco sempre para explicar, para ilustrar, né, as coisas que eu estou explicando ao longo do curso, para ficar mais fácil a sua visualização do conteúdo. E aí, além disso, por exemplo, vamos pegar aqui a aula 4, que é uma aula que eu toco exercícios. Quando eu toco exercício, sempre que eu toco, para você tocar comigo, tem a tablatura e a partitura do que eu estou tocando no momento, né? Deixa eu dar o play. E aí, além dessa partitura que está aí ao longo do vídeo, você pode também aqui no material de apoio baixar a apostila de cada módulo. Para facilitar, você pode baixar aqui também em material complementar a apostila com o conteúdo de todos os módulos, com todas as músicas e todos os exercícios. Você pode baixar essa apostila, vai ter o manual da gaita cromática, que a gente vai usar também como material de apoio. Aqui vão ter os minicursos também, minicurso de notação musical, minicurso de improvisação, minicurso de percepção musical, que são alguns bônus que eu ofereço para os alunos do curso de gaita cromática, para que o aprendizado seja mais completo e a gente consiga cobrir todas as áreas do meu método. Tem esses minicursos aqui. Também tem play along. Aqui estão o play along de algumas faixas, de algumas músicas que a gente aprende no curso. Tem mais músicas, todas têm play along. Vocês vão poder praticar com play along todas as músicas que eu ensino aqui no curso. Tem também a gravação do desafio da gaita cromática, que foram 5 dias de aulas ao vivo, em que a gente abordou cada um
dos pilares do método Hilton. Então você tem acesso aqui a todo esse material de forma organizada aqui na plataforma do Hotmart. Muito fácil de navegar, muito fácil de saber aonde você parou, de ter uma visão geral do curso também, e sempre com material de apoio para você praticar. Se fosse só o conteúdo do curso, já é um conteúdo super abrangente, completo, que tenho certeza que você vai sair transformado musicalmente com esse conteúdo. Mas, além disso, eu ainda preparei vários bônus que vão agregar e vão fazer a sua formação musical dentro desse curso ficar muito mais completa. O primeiro deles é você vai ter acesso à gravação do desafio que eu fiz da gaita cromática, em que cada dia do desafio eu abordei um dos pilares do Hilton. Cada dia eu dei uma aula focando em um dos pilares e eu articulei ao longo do desafio esses pilares entre os conteúdos que eu estava passando. O segundo bônus é um mini curso de improvisação para você articular todos os pilares do Hilton. Eu coloquei 3 mini cursos. Um mini curso de improvisação, um mini curso de leitura e um mini curso de ouvido, de percepção musical. Então, além do conteúdo do curso, você vai complementar com esses bônus para essa metodologia Hilton ficar totalmente completa dentro dos seus estudos. Além dos mini cursos, você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva de alunos do curso, em que a gente troca informações do nosso instrumento, a gente posta exercícios, a gente posta dúvidas e os alunos colocam as dúvidas que eles têm em outros alunos e eu mesmo respondo várias dessas dúvidas, e além de vários outros assuntos relacionados à gaita cromática. E um bônus muito, muito especial para você poder praticar, que são os play-alongs. Todas as músicas que você aprende no curso, você tem uma base de violão te acompanhando para você poder praticar e para você poder gravar os seus vídeos tocando com uma base de um violão super bem tocado, violão brasileiro. Você vai aplicar o repertório já num contexto real, tocando com alguém que está fazendo um som ali junto com você, com esses play-alongs. Você praticar com esses play-alongs vai fazer o seu nível musical subir muito, porque você vai colocar em prática o seu repertório num contexto de verdade, de música de verdade. Treinar com metrônomo é super importante, mas você vai ver que quando você treina com o play-along também, você percebe outras ideias aparecerem, além da própria improvisação, que vai ter a base harmônica para você poder improvisar. Isso é muito bom para você soltar as suas ideias. Se você quer fazer parte dessa turma, se você quer evoluir na sua musicalidade de uma forma completa e se desenvolver no seu instrumento para você tocar as músicas que você tem vontade, que você gosta de ouvir, clica no botão para você poder se inscrever. Porque o que eu quero é ver você tocando, eu quero que você me envie vídeos tocando as músicas que a gente está praticando, os exercícios. A comunidade já está acontecendo, a galera está enviando vídeo toda semana, e isso é o que mais me deixa feliz, é ver alunos que não tocavam nada, que entraram do zero na gaita cromática e já estão fazendo música, alunos que já entraram tocando com noção do instrumento, e a evolução deles está sendo incrível, porque eles estão tendo acesso a um conteúdo que está transformando a musicalidade e a técnica deles no instrumento. E eu quero ver isso acontecendo com você. Manda para mim quando você estiver tocando as músicas do curso, pode me marcar nas publicações que você fizer nas suas redes sociais e, lógico, publicar na nossa comunidade. E quando que você vai ter acesso a esse conteúdo? Assim que você fizer a inscrição, o acesso é imediato. Você fez inscrição, você vai receber o seu login pelo e-mail que você cadastrou, e com esse login você vai entrar na plataforma, na área de membros,
você já vai poder assistir ao vídeo de boas-vindas e já entrar no módulo 1 para mandar ver nos estudos e já começar a fazer essa sua cromática soar a música de verdade. A compra é 100% segura. Você pode entrar, que caso você não goste ou perceba que não é para você, eu devolvo todo o seu dinheiro. É só pedir o reembolso na plataforma que eu devolvo sem pedir nenhuma explicação, nenhum porquê. É isso aí, eu te vejo lá dentro do curso. Até mais, um grande abraço.